Muito bem, estamos aqui em mais um episódio do Hub Conversas. Meu nome é Vitor Costa e hoje eu tô aqui com o Alexandre. A gente vai falar sobre alguns assuntos que são... Eu acho que é um assunto que bota dinheiro no bolso, né? Então, se você... Vamos botar dinheiro no bolso. Vamos botar dinheiro no bolso. Alexandre, agora eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho mais e falasse de uma forma geral, né? Quem é o Alexandre, de onde que ele veio, o que ele faz, pra gente conhecer um pouquinho melhor você e aí a gente entra no assunto. A gente já conversa há tanto tempo no Hub Conversas e né? o pessoal não me conhece ainda, tem que conhecer né? um pouquinho mais, vamos lá. Bom, Cara, nasci lá no Paraná, interior pé vermelho mesmo, né, de Londrina. Minha família, uma família de imigrantes, né, eu sou a quarta geração de contadores, né, então a família toda dedicada aí à contabilidade. A gente tem uma piada em casa que quando nasce joga na parede, grudou é contador, escorreu é advogado, né? Boa. E a gente, dentro dessa família muito diversa, né? Eu nasci gostando de tecnologia, né? Então, Show. desde piá ali ligado com informática, ligado com programação, desenvolvimento, participei de empresas ainda na década de 90 de internet, ajudei a constituir os primeiros sites de e-commerce, né? Você tava falando hoje. Lá em 99 a gente já tinha e-commerce implantado na rede do Grupo Mufato e a gente prestava essa assistência do delivery para eles. Então a minha jornada, eu comecei minha carreira trabalhando muito cedo no escritório de contabilidade da família, como office boy, né? Aprendendo ali o ofício da contabilidade mesmo, de fazer folha de pagamento, depois de fazer fiscal, depois fazer contábil. Fui me graduar. Na graduação eu optei por fazer economia, que para mudar um pouco o horizonte, tem lê de engano, Só né? contador. É a mesma coisa, por uma ótica diferente. Daí decidi um pouquinho mais à frente estudar administração de empresas, porque eu não entendia a cabeça do administrador, eu não conseguia, porque para mim a contabilidade, débito e crédito, aquilo é história, e o administrador ele vai muito pelo feeling, ele vai muito pela sensação. Apaixonado por tecnologia desde sempre, decidi depois fazer uma terceira graduação, eu não concluí. Engenharia elétrica. Tudo a ver. Não tem nada a ver, mas eu queria entender a matemática discreta. Legal, faz sentido. Para conseguir... Porque você vai lá em economia, vai lá na contabilidade, todo mundo aprende a matemática básica financeira e eu queria entender um pouquinho além disso. Eu queria entender os cálculos complexos, eu queria entender como que as coisas se processavam. E agora, mais recentemente, eu estou estudando teologia. Né? Sou casado com a Patrícia, o amor da minha vida, né? Agora vou ter que falar. Vai ter que falar da sua. Eu tenho 3 filhos, o Arthur de 19 anos, a Isabela de 15 e o Álvaro de 9. E a gente é uma família diferente, porque nós somos atípicos, né? Eu, aos 40 anos, descobri que eu sou portador do transtorno do espectro autista. E descobri isso por causa do meu filho mais novo, que também foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. O meu filho mais velho também é. Então a gente vive alguns desafios diferentes na vida e isso nos provoca algumas mudanças constantes e que explicam muito do que foi a minha trajetória da curiosidade. Economia, né? administração, engenharia, tudo e tecnologia. E tudo relacionando isso e isso tudo se interliga, né, na minha carreira profissional, que eu comecei, como eu disse, lá no escritório da família. Fui trabalhar com implantação de sistemas, eu passei pelas principais empresas de software do país. Daí acabei um dia esbarrando no comercial. Eu costumo dizer que a mosca verde do comercial me mordeu. Fui vender software. E daí, vendendo software, conheci o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E a veia empreendedora, desde sempre ali, surgiu e a gente começou a criar produto de consultoria, produto de treinamento, produto de assessoria, né? Eu além de atuar hoje como conselheiro em empresas, né? Eu sou sócio aí de algumas operações de software, né? De contabilidade. Então a gente dedica a nossa vida, como a gente já disse aí ao longo dos meses, a buscar
ajudar o outro. Esse é um propósito, é claro que ganhar dinheiro todo mundo quer ganhar, mas o propósito é democratizar... É a consequência, né? Mas é democratizar o acesso a conteúdo e a tecnologia dentro de nichos, né? A gente já fez isso em alguns nichos, né? E hoje, especificamente, a gente está trabalhando dentro do grupo Comarcas aí, dentro da vertical de supermercado, de alimentos, né? E tem aí muita novidade vindo pela frente do que a gente está plantando para o futuro aí. Show, cara, show. E dentro de toda essa jornada, né, tanto da família quanto sua, essa questão de colocar o dinheiro no bolso, vamos falar mais e entrando dentro do assunto. E a gente ouve muita coisa que dá para ser feita para você organizar o seu dinheiro, vamos dizer assim, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. E aí a gente vê alguns assuntos, como holding, como outras coisas também. Eu gostaria que, dentro desse contexto, né, antes do nosso assunto aqui falando, você me trouxe três vertentes que a gente pode olhar para poder organizar essa questão. Bom, a conversa hoje tem pauta, gente. Hoje tem pauta, né? Hoje tem pauta. Então a gente vai falar sobre 3 tópicos aqui para colocar mais dinheiro no bolso. E o legal é que isso é independente do momento, não independente do momento, mas independente de tamanho, né? Guardadas as devidas proporções, cada um tem a sua... Eu acho que a grande sacada de tudo isso, do que a gente tem feito ao longo dos anos, é montar estratégias que ajudam empreendedores a alcançar um novo nível de rentabilidade do seu negócio. Eu acho que essa é uma... E daí já vamos começar pela primeira, né? E isso, hoje nós vamos falar de 3, mas dentro do programa RX Análises a gente tem estudado, a gente tem um time hoje de especialistas ajudando, né? Eu, longe de mim ser o único, a gente tem pessoas muito mais capacitadas do que eu atrás, nos ajudando a buscar o conteúdo. Porque existe, Vitor, uma dificuldade muito grande da gente acessar os regimes especiais de cada estado, porque não é interessante para o governo do estado ter isso. Antes da gente começar, claro, fala para mim assim, quais são os 3 tópicos e depois a gente vai falando. Vamos conceituar. Vamos trazer esses três pilares aí que você comentou. Eu acredito que hoje a gente vai... nós vamos falar muito especificamente sobre operações de e-commerce, que eu acho que hoje está... Cara, isso aí é sensacional. Isso daí é uma estratégia de sobrevivência do varejo de volume, seja ele qualquer deles, né? A gente vai falar de blindagem patrimonial, de sucessão e de constituição de empresas de administração de bens, e a gente tende a falar de recuperação fiscal e falar também da estruturação de um programa, né, de como, por exemplo, centralização de compras, né, que são processos que eles andam de acordo com o nível de maturidade do negócio e que vão te ajudar, né? Então, como a gente estava falando antes eu começar a falar, é muito difícil você conseguir acessar a legislação e criar um arcabouço de legalização para processos como e-commerce. Esse desafio começou há 1 ano e meio atrás. Um dos clientes apresentou que um concorrente dele estava atuando como uma central de e-commerce, mas a retirada do produto era numa loja, como que era isso? E a gente foi pesquisar e a gente achou um nicho incrível e uma forma que envolve tecnologia e processo, que dá uma vantagem competitiva muito grande. E os grandes varejistas fazem isso. Exatamente, né? Então tá cheio de TikToker aí falando da Casas Bahia, da Mercado Livre. E tem muita gente que opera e-commerce e não sabe disso, né? Então você pega ali, por exemplo, essa galera que opera a Shein, opera Mercado Livre e que vende para todos os estados do Brasil, muitas vezes está operando uma empresa do Simples, que se ele estivesse operando uma empresa, por exemplo, do lucro presumido, ele estaria ganhando muito mais dinheiro, pagando muito menos impostos. E nos varejos a gente tem visto, até você vai continuar, mas esse comportamento da venda online, ele vem aumentando muito, né? Então, a mudança que a pandemia trouxe do marketplace e tudo mais e tal. Do hábito, né? Então as pessoas antes... A gente penou muito no começo do e-commerce porque existiam muitas limitações, né? Os meios de pagamento, os recebimentos, a logística era um negócio crença de logística. Hoje você faz um e-commerce local. Também, né? Também. Você vende aqui para entregar daqui a 2 quarteirões. A logística reversa de você ter pulmão de distribuição no Brasil todo, né? Então, assim, e existe uma tendência de cada vez mais ser cortados os intermediários.
né? Então, a indústria promover a venda direta para o consumidor final, o chamado B2C, né? O Business to Consumer. Então, a gente está vivendo essa realidade de transformação do consumo, né? Vamos pegar, por exemplo, a compra de calçados, né? As lojas de shopping estão caindo a sua venda gigantemente, porque a pessoa vai e prova um tênis na loja da cidade e encomenda pela internet. Né? E se você for numa loja de tênis, vamos pegar o tênis como exemplo, você vai ver que cada vez o estoque está menor. É quase que um mostruário para você, né? Um mostruário menor, né? Eu já trabalhei como vendedor de calçado já. Então, e cada vez está menor, né? Então, agora no fim de ano, usando como exemplo isso, a gente visitou um grande varejista, meu filho calça 45, que sofre, rapaz, para comprar tênis. Daí o cara da loja falou, olha, eu não tenho nenhum número, mas o modelo que você quiser amanhã tá aqui, é só você comprar que tá entregue. Daí, mas como assim, cara? Eu preciso provar para ver se o tênis é bom. Não, se fosse assim, eu comprava direto do site. Eu quero comprar de você, mas eu quero provar o tênis. Ah, não tem. Então, esse aspecto do varejo como um serviço, ele está mudando. E em alguns mercados que nós atuamos, a gente percebeu uma oportunidade de criar o regime diferenciado, né? Encaixar a empresa no regime diferenciado e constituir um modelo tecnológico que permita que exista uma redução significativa, por exemplo, no ICMS. Legal. De mais de 50%. Só voltando um pouquinho antes, claro. Conceitua para mim o que é o regime diferenciado. Alguns estados brasileiros, tá? Não são todos, eles constituíram regimes especiais de apuração do ICMS para vendas online para fora do estado. Então você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, ele criou uma legislação específica, o estado do Paraná criou uma legislação específica, o estado do Goiás, o Distrito Federal, o Espírito Santo criaram legislações específicas. São 9 estados, né? Então, isso te dá uma competitividade, né, com um programa quase de competição entre estados para quem é mais... Para atrair mais e-commerce, mais empresas com isso, né? No nosso estado do Paraná, o programa chama Paraná Competitivo, né? Legal. Então, o governo do estado ele tem essa sensibilidade de criar, então ele renuncia a parte do ICMS para promover emprego e faturamento, por que não dizer, da logística, de toda a cadeia, né? Porque quando você tem uma empresa de e-commerce, você não tem só o depósito, né? Você tem toda a cadeia. Sim, tem ao redor, né? Uma equipe envolvida nisso. Né? Isso, e a gente está com uma experiência muito bacana, cara, de empresas que topam essa ideia e a gente ajuda ela a desenvolver esse negócio. E cria essa operação. Que cria essa operação. E para isso acontecer, necessariamente eu preciso estar dentro desses 9 estados ou posso estar em qualquer lugar do Brasil? Então, a empresa tem que ter um polo logística num desses estados. Ela tem que ter alguma presença nesses estados. Operações triangulares. Existe uma série de estratégias que são aplicadas para a gente conseguir fazer isso, né? Mas a gente tem clientes já usando isso no Rio de Janeiro, a gente tem clientes no Paraná, a gente tem clientes no estado do Goiás e a gente está hoje pilotando isso em alguns lugares mais no Brasil. E isso é uma estratégia de sobrevivência. Porque você não tem como competir com uma grande rede que pratica um valor abaixo, né? Então, assim, por exemplo, no estado do Espírito Santo, o ICMS é de 1,33%. A alíquota interna é de 17%. Não, fica absurdamente surreal. É surreal. E o custo de logística hoje, se você pegar uma entrega, por exemplo, é idêntico o produto sair de São Paulo para entregar no Rio de Janeiro do que do Rio de Janeiro. Você coloca numa embalagem, bota no Sedex 10, é o mesmo custo do motoboy entregar. Então, e se brincar, o Sedex 10 chega antes que o motoboy. Chega primeiro, verdade. Né? Então, a gente tem tendências de consumo e estratégias correlatas que podem levar a um crescimento, por exemplo, do varejo farm. A gente, agora, recentemente, lá em Foz do Iguaçu, na feira, no simpósio de farmácia lá, sim, a gente conversou com alguns dos grandes decisores do varejo farmacêutico que a tendência de e-commerce é gigantesca. Né? E não só de e-commerce, mas também de assinatura de determinados medicamentos. A senhora que usa o medicamento para pressão, a mulher que usa o anticoncepcional, o homem que tem lá o remédio da hipertensão, que tem cíclico isso, ele assina, recebe todo mês. E assina todo mês.
recebe com antecedência, com desconto. O mercado, falando especificamente do farm, ele, depois da pandemia, ele se digitalizou muito, né? Então, mas não tá. Eu acredito, e olhando para o dado dos clientes, que a gente hoje atende de forma direta mais de 1.800 CNPJs no Brasil, são mais de 5 mil empreendedores que estão conosco. Isso não é uma realidade ainda no varejo farma. O que tem são iniciativas isoladas, usando marketplaces dos mais diversos, e que não rentabilizam para o farmacista. Ao contrário. A forma tradicional, as taxas são na minha última farmácia. Sim. Eu já tive 3 farmácias, né? E na última farmácia que eu tive foi bem na época da pandemia. Sim. E aí nós tínhamos uma operação dentro de uma dessas plataformas que a taxa era absurda. E aí a gente começou a fazer conta, né? O Eduardo, que na época é meu sócio lá na farmácia, ele começou a fazer conta e falou, cara, eu vou tirar. Por quê? Ele estava gastando uma grana violenta de taxa, disso, daquilo outro, e no final das contas tava trocando trocador de batata, né? Então, trocar batata. Essa plataforma que você está falando, eu tenho uma experiência muito bacana com ela. A gente fez exit há alguns anos de um negócio para eles. A taxa deles média no Brasil é de 30%. É absurdo. É um valor, assim... E eles são monopólio. Se você for pensar nesse conceito do negócio local. Na alimentação, eles não têm concorrente. Não tem. Tá? Toda vez que surge um concorrente, eles vão lá e engolem. Então, se a gente começar a pensar que o mercado de e-commerce no Brasil, ele tem uma tendência de regionalização, a gente vai começar a perceber um outro potencial. Existem ferramentas que trazem, por exemplo, o estoque do e-commerce para o Google Negócio. Sim. Isso é oportunidade, entendeu? Então, rever nessa linha, a estratégia é a gente apoiar, né, não só ajudando o empreendedor a escolher o software certo, mas também na parte de cadastro de produto, na parte fiscal, na parte de estruturação, que aí entra uma outra frente nossa, que é a da central de compras. Show. Porque o que acaba acontecendo? Vamos pegar uma associação. A gente está vivendo um momento em que o associativismo no Brasil ainda está borbulhando, né? Existem associações de farmácias, por exemplo, surgindo no Brasil todo, se multiplicando as dezenas. E outros mercados estão começando agora, né? Nem começou. E tem mercados que estão extremamente consolidados, como de supermercados, né? As redes de supermercado, elas são da década de 80, final da década de 80, começo da década de 90. Só que a formatação que o varejo supermercadista conseguiu alcançar nos anos 90 ainda não chegou nas farmácias. Não chegou ainda nos restaurantes. Estão em momentos diferentes. Estão em momentos totalmente diferentes. As centrais de compra, por exemplo, né? Então você pega... existem inclusive softwares especialistas para isso, para você centralizar os pedidos e conseguir fazer negociações com a indústria de forma diferente. Sim. O grande é que aqui, além de você negociar sell-in, sell-out, é a compra em volume. Então, se você chega para comprar na Supra Arroz uma carreta de arroz, você vai ter um preço. Se você chegar para Supra Arroz e comprar 20 carretas de arroz, o preço vai ser outro. Né? E não existe espaço mais para amadorismo no varejo alimentício, quiçá no varejo farmacêutico. Quando você está com uma Raia, uma São João abrindo 50 lojas por mês pelo Brasil. Não, e outra, né? E vem aquela questão... Utilizando estratégias como essas, eles conseguem vender pelo mesmo preço, às vezes até mais barato do que eu compro no distribuidor. Eu estava falando com um empreendedor lá de Curitiba, da Hiperfarma, um grande amigo meu. O filho dele, inclusive, colega de turma do meu filho. E ele falava que ele mandou o gerente da loja dele comprar o remédio no concorrente. Porque o preço tá muito abaixo que atire a primeira pedra. Eu já fiz isso nas farmácias que eu tinha também. A gente chega um momento, o cliente liga, você olha no aplicativo, tá mais olha no fornecedor. Eu vou comprar lá e não vou perder a venda, né? Então... fique à vontade, né? Então, essa dinâmica do e-commerce, ela vai aproximar cada vez mais. E democratiza. Democratiza. E esse é o nosso mote dentro desse produto do grupo, é democratizar as estratégias dos grandes para os pequenos.
Rapaz, e aí a cabeça vai abrindo, né? Você vai falando, a cabeça vai... Se você pega essa central de compras, né? Dependendo do grupo que se tem, é uma mudança absurda na vida das pessoas que estão aliadas àquele grupo. Então, a gente tem Sensacional. Você tem empreendedores individuais, cada um com o seu CNPJ 001, se juntando para fazer compras como se fossem um grupo econômico único. Muda. E aí você usa a estratégia de e-commerce junto com a central e aí, rapaz, que legal. Muda. E daí, essa constituição de ecossistema, ela é natural. Uma Então, coisa a puxa a outra ali. necessidade, né? A necessidade de entender o momento. E o grande desafio disso é entender, dentro dos grupos e dessas associações, quais têm o perfil para fazer isso nesse momento. Né? A gente, lá em Foz do Iguaçu, a gente conversou lá com o pessoal da Cooper Farm, um abraço para eles. Eles estão construindo um centro de distribuição de mais de 5 mil metros quadrados. Porque eles já têm esse mindset. Né? Então, você consegue identificar já iniciativas isoladas por todo o Brasil. Movimentando em direção a isso. Direcionando para isso. Mas eles, muitas vezes, sem uma assessoria contábil adequada, sem uma assessoria jurídica adequada, sem uma assessoria de gestão adequada. Né? Então, o grande segredo disso está no tributário, está no aspecto de legal. Né? Dentro do nosso time, a gente tem auditores, a gente tem procuradores do estado e de municípios colaborando com a gente para poder constituir isso. Né? Então, o time ele não se resume à operação tecnológica. Uhum. Não, tem uma E dentro até do exemplo que você deu, isso a nível de imposto e a nível de custo ali, né? Mais de 1000% de diferença. Vamos colocar que você deu aquele exemplo ali, né? Espírito Santo, não sei se foi Espírito Santo. 1,33. Ali tá 1,33 para 10%. Então, 10% de ganho de margem. Né? É muita coisa. É gritante. Sim. Né? Num mercado onde você tem uma margem consolidada da média no mercado de 4%, você falar que tem mais 10 para você trazer para cima da mesa, é um negócio. Isso muda o mercado, cara. Muda o mercado. Isso muda o mercado. E daí o varejista que tá ouvindo agora a gente entende por que os grandes estão multiplicando as lojas a dar com pau. Entendeu? Então, a gente... Trazer justiça à competição. Então, e essa informação ela é valiosa. Ela é preciosa. Né? Então, a gente tem que parar de trabalhar com a estratégia da marreta e passar a trabalhar com a inteligência do neocórtex, que é pensar e procurar onde está... Reptiliano pro neocórtex, né? Sair do reptiliano e ir pro neocórtex. Parar de pensar e de agir. E daí a gente vive ainda nesse mercado de forma estruturante, inclusive, um momento em que muitos desses empreendedores tiveram coisas no passado que fizeram com que o patrimônio crescesse anomalamente ao patrimônio da empresa. Se a gente pensar hoje e for olhar criticamente o patrimônio de muitos empreendedores, eles não condizem com o faturamento das suas empresas. E aí a gente já vai entrar no outro assunto. E a gente entra no terceiro assunto que a gente levantou para conversar hoje, que é como fazer com todas essas mudanças de Drex, PIX, tudo isso que está acontecendo, para que eu diminua o risco da minha operação. O grande quê dessa história toda é diminuir risco, sabe, Vitor? É a gente procurar a legislação adequada para a gente diminuir efetivamente o risco e aumentar a rentabilidade. Então, constituir uma holding de gestão patrimonial é um desses elementos. Então, a gente pega lá, por exemplo, o cara tem 3 farmácias, tem lá um sítio, tem lá um monte de apartamento alugado. Tem veículos, moto, carro. Tá tudo na pessoa física. Só para eu gosto muito de ilustrar. Às vezes ilustrar e também aquela questão, né, de colocar na mesma página. Eu sei que a maioria do pessoal que tá ouvindo a gente entende, sabe o que é uma hold, mas para quem não sabe, você pode ir. Vamos lá. E também tem que tomar cuidado, porque o termo holding ele é usado errado. Então, por favor. O que a gente está chamando de holding aqui é uma empresa de administração de bens imóveis de capital intangível. Né? Show. E ela tá... a legislação brasileira, e sem querer falar contabilês, ela é uma
é uma insanidade. Tá? Então, existem modais de empresa que são constituídos com o objetivo de facilitar a administração daquela vertical. Por exemplo, imóveis. Né? Então, vamos imaginar que uma pessoa recebeu um dinheiro lá e montou 50 casinhas daquelas pequenininhas. Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Para alugar. Sim. Beleza? Se ele tá na pessoa física dele, e se ele for fazer tudo direito conforme manda o figurino, ele vai pagar 27,5% de imposto na escala. Dentro do carne-leão dele. Na compra e venda também, 15%. Não vamos nem entrar nisso, enfim. Porque o ganho de capital dessa casa, desse imóvel, daí isso vai cada vez piorando a situação. Porém, se constituirmos uma empresa de administração de bens imóveis, esse imóvel passa a fazer parte do patrimônio dessa empresa ou do estoque. Essa transação de aluguel, por exemplo, ao invés de pagar 27,5% de imposto, na pior das hipóteses vai pagar 12, 13% de imposto global. Porque é uma empresa que a gente vai enquadrar num regime tributário adequado, com uma série de vantagens. Então a gente diminui os impostos, a gente diminui a tributação e a gente cria alguns elementos de sucessão. Você não imagina o quanto de empreendedores no Brasil que não tem seguro prestamista das suas dívidas. Isso daí. Que não tem seguro de vida, que não tem reserva patrimonial para fazer frente à sua morte. Eu já vi clientes nossos falecerem e a família não ter dinheiro para comprar o caixão para enterrar. A empresa ter um estoque gigantesco, um monte de coisa, e ele ter que recorrer, às vezes, a dinheiro do caixa da empresa para poder fazer, por exemplo, um funeral da pessoa. Porque na pessoa física ele não tinha. E até dinheiro. Dentro disso daí, um parênteses ali, essa questão, né? Se a pessoa vem... Você tem um patrimônio na família, falando de sucessão, né? E a pessoa vem a falecer, digamos assim. Você tem lá a casa, o carro, tudo mais e tal. Para isso passar adiante, você tem um custo. Tem o custo com o advogado, tem o custo do ITBI. E aí muitas pessoas eles não se programam, não se organizam e o custo disso é... Se você não tem esse dinheiro, como é que fica? Porque você não pode mexer no que não é seu. Não, e você ainda não é seu. E você começa a depreciar o pouco que sobrou, às vezes. Tem um caso de um cliente, ele herdou 3 ou 4 farmácias, propriedade rural, apartamento, casa. Para conseguir organizar as coisas, teve que se desfazer, acho que de 2 farmácias e da propriedade rural. Para poder pagar e consertar a vida. Sabe? Então, nessa linha de estratégia, a gente tem uma preocupação de procurar saber o passivo do empreendedor. Né? Então, o empreendedor, quando chega para a gente como cliente, a primeira coisa que a gente faz é justamente isso: analisar o passivo dele, organizar a vida dele daqui para frente, colocar ele dentro de uma caixa que ele consiga saber todos os riscos, oportunidades, e a partir disso começar a consertar a vida e construir como um Lego um planejamento, seja de sucessão, seja de venda. Tá, e voltando naquilo que você estava falando, né? Então, você estava explicando ali, antes da gente entrar nesse parênteses, a diferença ali. Eu tenho o meu patrimônio na pessoa física e aí eu trago ele para uma pessoa jurídica. Perfeito. E aí você estava falando, essa questão, eu posso ter isso como estoque, eu posso ter isso como tal, e aí a gente acabou desviando e aí... E voltou. Mas voltando ali, aquele momento. Essa empresa, ela vai ter lá, então, o patrimônio, às vezes a marca da farmácia, né? Que é um muito bem valioso, com certeza. Talvez mais valioso até do que a própria farmácia. Sim. Dependendo no segmento farmacêutico ou no segmento de pet, enfim, as marcas, elas são mais relevantes, né? Então o pagamento de royalties, a gente consegue criar uma estrutura onde a gente consegue gerar o fluxo de caixa para legalizar e regularizar esses patrimônios. Então não se trata única e exclusivamente de uma estratégia de sucessão familiar. Ela também vai para o elemento de blindagem do patrimônio, no sentido em que essa empresa nada tem a ver com o sócio ou com a outra empresa. E é uma coisa que eu tô falando em todos os episódios, né? Uma coisa, outra coisa. É separar isso. Porque existe na contabilidade o princípio da entidade. Né? O princípio da entidade, ele diz que o dinheiro do sócio é do sócio, o dinheiro da empresa é da empresa. Então a empresa ela tem que ter vida própria. E se você for levar ao pé da risca e a gente for olhar o Brasil, são poucos os empresários que conseguem fazer essa distinção.
sabe? E os que conseguem fazê-lo são os que mais crescem. Porque eles conseguem ver a rentabilidade e medir isso, né? Então, quando a gente identifica um potencial de risco ou então uma oportunidade de sucessão, a estratégia de constituir a empresa de administração de bens, de regularizar esse passivo, ela é necessária. E, novamente, isso não é um exercício simples feito individualmente por uma equipe contábil, não, envolve uma equipe jurídica, muitas vezes envolve interface com prefeituras, tecnologia, como você tecnologia, né? Então a gente tem que tentar sempre achar a confluência para diminuir o impacto operacional. Cara, que legal, que legal. Então, a nossa estratégia dentro disso é levar uma assessoria efetiva que democratize a estratégia do grande para o pequeno. Né? Então, ao longo dos anos, o grupo se dedicou a pesquisar isso, em como diminuir, dentro da legalidade, os tributos, primeiro de farmácias, depois de pet shops, de restaurantes, de supermercados e de tantas outras verticais que nós vamos atuar nos Engraçado que para você ter acesso a isso, mesmo contratando um serviço jurídico, um serviço de contabilidade, é uma fortuna, digamos assim, porque são pessoas que estão ligadas a quem está acostumado a fazer esse tipo de operação. Então, quando você democratiza, você também democratiza todas essas questões. E assim, já para você... Segura aí. Para você dar a tua resposta também, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Tô ouvindo isso daqui, tô vendo e... Será que isso é para mim? Será que isso não é para mim? Qual que é o termômetro para uma pessoa, às vezes, falar, olha, eu vou começar a olhar isso? Qual que é o momento? Pequenas redes... Né? Eu acho que quem tem ali 3, 5 lojas já é o momento de começar a pensar para tudo isso. Né? Não vale a pena pro lojista individual, por exemplo, mas para a associação do lojista individual vale. Né? A associação local, né, ela tem esse poder, por exemplo, de centralização de compras. Que aí já é a questão do grupo de compras ali, que pode estar aliado com a compra. Está alinhado com tudo isso. Né? Então, eu recentemente visitei uma das principais empresas que customiza o software da SAP no Brasil, o diretor comercial, um amigo meu querido, lá de Rolândia, norte do estado do Paraná. O cara é de Rolândia, mas mora em São Paulo. E a gente conversando, ele fez a customização para uma dessas grandes do Pharma. E ele falou assim para mim, Alexandre, hoje se eu quiser vender para farmácia A, para B e para C, eu vendo, mas eu não vou vender para eles. Porque eles não têm ainda a maturidade para desenvolver esse negócio e dentro do software que eu represento, que eu vendo, isso vai me dar muito mais trabalho do que receita. Então eu prefiro me isentar desse mercado, porque essa empresa grande aqui não tem a maturidade para fazer isso. Então, a gente falou bastante disso ao longo do tempo e vamos continuar sempre falando. Tem que existir vontade para empreender, tem que existir vontade para mudar. E essa vontade ela está totalmente alinhada, né, com a gana de querer crescer o negócio, né? Então, a estratégia do grande, né? Se vamos falar SAP, essa grande aí que esse meu amigo falou, o cara gastou R$1,5 milhão para fazer o que nós vamos fazer com 1/10 disso. É por isso que eu tava falando, né? Show, cara, show. Então, acho que a gente tem essa vertente e tem um termômetro, né? Associação, número de lojas e, às vezes, para a pessoa que ela tem a loja individual, mas ela às vezes tem 30, 40 anos que tem a loja dela e acumulou bastante patrimônio. Faz sentido ou não? Faz, tem um patrimônio pessoa física, vamos dizer. Pessoa física, cara mexendo com um monte de coisa, tem imóvel, tem isso, tem outras franquias, enfim. Tem outras tem questões. Uma família lá do norte do Paraná, muito amiga da nossa família, que foi feito o processo de sucessão dentro de uma holding familiar. O empreendedor chegou a ter 4 farmácias, mas tinha fazenda, tinha outros bens imóveis, tinha bens imateriais, inclusive, e ele fez toda a sucessão por dentro de uma holding familiar, né? E a gente acompanhou esse processo. Então, você preservar o patrimônio para a próxima geração, ele faz muito mais sentido se você tiver uma estratégia, né? A gente tem falado muito disso de plano, né? Você tem que saber como você vai fazer, né? Eu gosto muito da história desse empreendedor em específico, um amigo querido que faleceu já faz uns 4, 5 anos. Ele deixou até a flor do caixão comprada.
esse cara honrou a família Esse dele. aí... Ele, assim, quando tinha tudo planejado. Né? Então, tudo a gente tem que... É claro que isso é perfil. Né? E, novamente, a gente volta à história de qual o perfil que a gente tem que desenvolver. Né? Eu não planejei a minha morte, ponto vírgula. Eu pago lá um plano de assistência, eu tenho lá alguma coisa, mas acho que é uma coisa que ninguém pensa. Né? Então, como assessoria, né? E daí não é consultoria, é assessoria. Tem diferença. Né? Existe uma diferença grande entre isso. Essa nossa frente de assessoria, ela visa tocar os pontos que muitas vezes o empreendedor não quer mexer. Passa despercebido. Não, ele não quer mexer. Né? Então, dentro do nível de maturidade que a gente quer alcançar, cada vez mais interagir e integrar ele a soluções que deem suporte para o crescimento. Primeiro, recolher o dinheiro que está em cima da mesa e, por fim, promover que esse dinheiro continue existindo e se perpetue dentro do negócio. Todos nós queremos ter um negócio perpétuo. Né? Ninguém quer começar a empreender agora para daqui 10 anos o negócio não perdurar, né? Exatamente. Show de bola. Eu acho que dentro de tudo isso a gente vê várias oportunidades aqui, né? E uma coisa realmente puxa a outra. E, Ale, cara, obrigado por tudo isso. Tamo junto. Né? Eu fiquei muito surpreso com tudo isso que é possível, essa democratização que realmente é enorme. E eu vou me dirigir aqui ao pessoal fazer o convite que a gente sempre faz. Né? Então, você que tá vendo esse conteúdo aqui, você que acompanhou isso daqui, fez sentido para você, você quer saber um pouco mais sobre isso, aqui embaixo na descrição desse conteúdo tem ali um convite para você dar um próximo passo em relação a esse assunto aqui. Beleza? Fica o convite para você compartilhar o nosso conteúdo, para você assinar o nosso canal. Ale, se despede do pessoal e aí a gente encerra mais esse episódio. Pessoal, o Hub Conversas ele não tem fim. A gente vai estar se encontrando aí ao longo desse ano bastante, né, para falar disso. O Vitor vai trazer aí outros convidados, muitos outros convidados do mercado, dos vários mercados onde a gente atua, e eu espero te encontrar daqui em algumas semanas de novo. Um abraço. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Esse foi o Hub Conversas e até a próxima.